Lá vamos dar início a mais um módulo agora que trata das fiscalizações em vigilância sanitária e de forma introdutória. Na abordagem desse módulo, a gente traz alguns tópicos que precisam ser abordados porque são fundamentais para o entendimento das ações de fiscalização no campo da vigilância sanitária. Então, trazemos inicialmente uma abordagem sobre a definição de vigilância sanitária e a sua abrangência, sobre o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e como as ações de fiscalização a nível municipal estão inseridas nesse sistema, e uma abordagem sobre o risco sanitário, ele que é o elemento norteador das ações de vigilância sanitária. Quanto à definição de vigilância sanitária, nós vamos encontrar essa definição estabelecida na Lei 8.080 de 1990, uma lei que institui o Sistema Único de Saúde e estabelece as diretrizes para a organização desse sistema. Essa lei, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, ela define vigilância sanitária como um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo o controle de bens de consumo e o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. Verificamos aí uma definição extremamente complexa, abrangente, voltada para o controle dos riscos sanitários. Ainda na Lei 8080, né, além de definir, essa lei também ela estabelece a abrangência de forma muito clara, o que abrange a área de atuação da vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária ela abrange o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacione com a saúde, compreendida todas as etapas de processo, desde a produção ao consumo. Abrange ainda o controle da prestação de serviços que se relacionem direta ou indiretamente com a saúde. Então, ao observar essa definição e a abrangência, a gente vê a complexidade da área de vigilância sanitária. E aqui, de forma ilustrada, a gente vê o quão abrangente de fato ela é, né? O que traz na sua definição, pela gama de produtos e serviços que estão no campo de atuação da vigilância sanitária, que vão desde medicamentos, alimentos, cosméticos, saneantes, produtos fumígeros, o tabaco, os agrotóxicos aí na área da toxicologia, os serviços de saúde, os produtos para a saúde, os serviços de interesse à saúde, como vamos verificar, os laboratórios, sangue, tecidos e órgãos, a vigilância pós-uso e a propaganda desses produtos. Todos estão na área de abrangência, sujeito à vigilância e controle sanitário. A fiscalização em vigilância sanitária ela deve atuar nos locais de produção, armazenamento, distribuição, transporte e comercialização de alimentos. Como podemos verificar aqui, exemplificando algum desses locais e algumas dessas atividades relacionadas a esse produto, especificamente os alimentos, né? A gente vê aqui um rol de estabelecimentos e atividades que estão sujeitas a essa fiscalização sanitária. E os fiscais, por meio de normas estabelecidas de boas práticas, normas sanitárias sobre o funcionamento, sobre as boas práticas nessas atividades, serão os instrumentos utilizados para verificar e para fazer a fiscalização sanitária nesse tipo de atividade, nesse tipo de estabelecimento. A fiscalização também deve atuar de vigilância sanitária nos locais de produção, armazenamento, distribuição, transporte e comercialização de produtos como medicamentos e outros produtos de interesse da saúde, exemplificando aí os produtos para a saúde,
os cosméticos, os saneantes e produtos de higiene. Todos estão e são objetos da fiscalização sanitária. E aqui a gente ilustra e traz alguns exemplos de estabelecimentos e de atividades que são objetos de fiscalização sanitária, pela sua natureza, pelos tipos de produtos. E, mais uma vez, os fiscais vão aplicar a legislação específica, as normas sanitárias estabelecidas para as boas práticas e funcionamento desse tipo de atividade, desses tipos de estabelecimentos. A fiscalização também deve atuar, fiscalização sanitária, nos locais de serviço de saúde. E aqui a gente traz alguns exemplos desses serviços, alguns extremamente complexos, alguns deles ainda objeto, né, e são fiscalizados a nível de outra esfera, a nível estadual, mas muitos deles já fiscalizados a nível municipal pelo órgão de fiscalização sanitária. Então, são atividades que envolvem a prestação de serviços de saúde. A gente vê aqui alguns exemplos, né, ilustrados. A fiscalização também deve atuar em serviços de interesse à saúde. E aqui a gente tem a ilustração e o exemplo de vários serviços de interesse da saúde e que são objetos aí de fiscalização, de controle sanitário também. Né? Então, são atividades que têm uma relação e que têm um interesse por poderem afetar a saúde das pessoas e devem ser fiscalizadas também. A vigilância sanitária, por meio da fiscalização, também deve atuar em locais públicos, né? E aqui a gente tem vários exemplos de locais públicos que podem sim ser fiscalizados dentro do âmbito de atuação da vigilância sanitária, diante dos riscos que esses locais podem oferecer à saúde. Então, aqui a gente tem diversos exemplos de estabelecimentos, de locais públicos que são objetos e podem ser também fiscalizados pela vigilância sanitária. E aqui, de forma resumida, né, e fechando essas ações desenvolvidas na vigilância sanitária, a gente tem aqui ilustrado, né, quando a gente olha para esse conjunto de produtos, de serviços, diversas atividades e ações desenvolvidas pela vigilância sanitária. Algumas mais do campo do processo de fiscalização e outras mais do órgão mais temático, que vai tratar da normatização, da educação sanitária. Mas no campo da fiscalização e como ações desenvolvidas de fiscalização, a gente tem a inspeção sanitária, inspeções para licenciamento, coleta de amostras, instauração de processos administrativos sanitários, como vocês verão em parte específica desse módulo, monitoramento, atividades de monitoramento, de funcionamento de estabelecimentos, de qualidade de produtos sujeito à vigilância sanitária, a adoção de medidas cautelares, como a suspensão, a apreensão, a interdição. Então, todas são atividades desenvolvidas dentro da fiscalização de vigilância sanitária. E para conseguir desenvolver essas atividades, pela sua natureza, pela sua especificidade, a vigilância sanitária ela necessita dos saberes, usufruir de saberes e práticas dos diferentes campos de conhecimento humano, como da área da química, da farmacologia, da engenharia, da administração, da biossegurança, da bioética. Né? Então, a vigilância, para desenvolver essas suas atividades de fiscalização, ela precisa do conhecimento dessas diferentes áreas, para que ela consiga aplicar, desenvolver e controlar os riscos sanitários envolvidos dentro da sua área de atuação. E aí a gente dá uma paradinha, fecha essa parte mais introdutória de definição de abrangência de vigilância sanitária e no próximo vídeo a gente trata desse Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a sua organização e como ele está estruturado para executar essas ações de fiscalização de vigilância sanitária.